Observação microscópica do aumento da permeabilidade das membranas. Com uma lâmina de barbear, retire alguns segmentos da epiderme inferior de folhas de abacaxi roxo ou de zebrina. Como ao fazer cortes algumas células se rompem e perdem os pigmentos, deixe-os em vidro de relógio com água por aproximadamente 5 minutos. Evite fazer os cortes sobre a nervura central da folha, região em que as células são mais longas. Para retirar cortes finos e de fácil visualização sob microscopia óptica, corte com a lâmina praticamente paralela à epiderme inferior da folha. Obtenha pelo menos 4 cortes bem visíveis para cada tratamento e deixe mais 2 cortes sob água no vidro de relógio. Retire 2 a 3 segmentos de epiderme que se encontrem em água no vidro de relógio e monte-os em lâmina e lamínula com água destilada. Observe ao microscópio óptico com objetivo de 20 e de 40 vezes as células da epiderme que se apresentam com coloração roxa forte. Ainda observando o material ao microscópio, encoste uma tira de papel filtro próximo à lamínula para que a água contida na montagem da lâmina seja absorvida pelo papel. Simultaneamente ao lado oposto em que a água está sendo retirada, adicione gotas de éter com pipeta de Pasteur. Repita esse processo até que toda a água contida seja substituída por éter. Deixe o corte sob essa condição por pelo menos 20 minutos. Como o éter é muito volátil e está sob condição de calor, reponha-o constantemente entre a lâmina e a lamínula. Em um outro corte, substitua o éter por clorofórmio utilizando o mesmo método descrito anteriormente. A velocidade para o início da saída do pigmento da célula depende muito da espessura do corte feito na folha para a retirada dos segmentos da epiderme. Quanto mais fino for o corte, mais rapidamente será possível observar o resultado. Verifica-se que o início da saída do pigmento das células, que vão lentamente perdendo sua coloração roxa até se tornarem totalmente brancas, ocorre em aproximadamente 20 minutos. Compare a coloração das epidermes que sofreram a ação do éter e do clorofórmio com a coloração das epidermes que permaneceram sob água. Observação do aumento da permeabilidade das membranas pela liberação de beta-cianina em raízes de beterraba. Para observar a permeabilidade das membranas ao pigmento beta-cianina, utilizam-se porções de um tubérculo de beterraba. Pegue 3 tubos de ensaio e adicione 8 a 10 gotas de água no primeiro, 8 a 10 gotas de clorofórmio no segundo e 8 a 10 gotas de éter no terceiro, rotulando os tubos com os solventes utilizados. Em seguida, corte 3 tiras de beterraba com aproximadamente 2 mm de espessura, 1 cm de largura e 3 cm de comprimento. A largura das tiras deverá estar ligeiramente maior do que o diâmetro do tubo de ensaio a ser usado. Lave cada uma das tiras em água corrente e enxugue cuidadosamente com papel higiênico. Após colocar as gotas, introduza imediatamente a fatia de beterraba na parte superior do tubo, deixando-o inclinado para evitar que a fatia toque o fundo e entre em contato com o líquido solvente, pois apenas os vapores dos solventes deverão atuar nas superfícies dos cortes do material vegetal. Feche hermeticamente a boca do tubo de ensaio com filme plástico de PVC para que não ocorra evaporação do éter e do clorofórmio. Mantenha os cortes de beterraba nos tubos de ensaio sob essa condição por 10 minutos. Em outros 3 tubos de ensaio, coloque as fatias de beterraba que estavam sob o efeito dos vapores de éter, clorofórmio e água. Pipete água destilada em volume idêntico e suficiente para que cada fatia de beterraba fique totalmente submersa. Rotule os tubos com o nome de cada solvente de onde a beterraba foi retirada. Deixe sob essa condição durante 10 minutos. Após esse período, retire as fatias de beterraba.
Deixe os tubos juntos e observe a intensidade de cor da água em cada tubo de ensaio contra um fundo branco. Alternativamente, a absorvância das amostras pode ser lida na faixa do verde com o auxílio de um espectrofotômetro. No experimento de observação microscópica do aumento da permeabilidade das membranas, os cortes mantidos em água apresentaram células com coloração rósea intenso. Ao se substituir água por éter, as células lentamente foram se tornando menos róseas, chegando a ficar totalmente incolores. Quando foi utilizado o clorofórmio, a velocidade de perda de coloração foi ainda mais rápida. No experimento de observação do aumento da permeabilidade das membranas pela liberação de beta-cianina em raízes de beterraba, a coloração mais forte foi encontrada no tubo de ensaio em que a beterraba foi exposta previamente ao clorofórmio. No tubo de ensaio onde a raiz da beterraba ficou exposta ao éter, a coloração foi menos intensa do que em presença de clorofórmio, embora tenha sido mais forte do que em presença de água. As leituras espectrofotométricas das amostras foram 0,076 em água, 0,674 em clorofórmio e 0,347 em éter.